Pessoal, tudo certo? Agora nós vamos falar então sobre raiz quadrada, ok? Então a gente vai estudar um pouquinho sobre esse tema. Então o que a gente vai falar um pouco sobre raiz quadrada? Nós vamos aprender agora a extrair a raiz, no caso resolver, né, a raiz quadrada. E a gente vai aprender a fazer agora usando o método da tabuada. Então a gente tem aqui embaixo a tabuada de alguns números que eu coloquei, tá? E essa tabuada vai ser útil para quê? Para quando eu for extrair a raiz. Tá? Então esse método, para vocês conseguirem fazer raiz quadrada usando esse método, é necessário estar com a tabuada, ok? Então vamos lá. O que a gente vai fazer aqui então? Nós temos aqui a raiz quadrada de 16. Como que eu vou fazer para extrair esse radical? Né? Como que eu vou fazer para tirar a raiz quadrada daqui? Então, para eu tirar a raiz quadrada de 16, eu vou procurar na tabuada, então, o número 16 na resposta. Porque o que eu preciso encontrar? Um número que, multiplicado por ele mesmo, dê 16. Então, na tabuada, quando eu for olhar aqui na tabuada, tá? Eu tenho que encontrar um número que ele vezes ele mesmo dá 16. Então, a gente tem que entender que o resultado tem que dar 16 dessa multiplicação. Então, se eu olhar aqui nos resultados, eu tenho aqui a tabuada do 3, os resultados da tabuada do 3. Tá? Então, nos resultados da tabuada do 3 não tem 16, ok? Beleza, então. Vamos então olhar aqui a tabuada do 4. Já na tabuada do 4, a gente tem 16 aqui, ó, no 4 vezes 4. Ótimo, aqui se enquadra perfeitamente, porque são dois números iguais que multiplicados dão 16. Quais números foram estes? Esses números foram os números 4 envolvidos, né? Então, o que eu posso dizer? Que através da tabuada, a raiz quadrada de 16, que é o exemplo que eu quero extrair, né, que eu quero fazer, é 4. Por que a raiz quadrada de 16 é 4? Porque se a gente vir aqui, ó, 4 vezes 4 é 16, tá? Então, a raiz quadrada de 16 é 4, pois 4 vezes 4 é igual a 16. Ok? Bom, a gente vai aplicar essa mesma ideia na letra B. Nós vamos ter aqui, então, qual que é a raiz quadrada de 49, né? A raiz quadrada de 49. Então, a gente tem que procurar, na resposta da raiz quadrada, o resultado 49. Então, procurando aqui, nós vamos ter aqui na tabuada do 7 o 49. Se a gente observar, 49 é 7 vezes 7. Ótimo, então são dois números iguais que multiplicados dão 49. Perfeito, então eu vou lá na tabuada, eu vou lá na raiz quadrada de 49 de volta, e eu posso dizer que a raiz quadrada de 49 é quanto? 7. Pois 7 vezes 7 é igual a 49. Então, ficou aqui o resultado do nosso radical. Então, a resposta, pessoal, é só até o número 7. Então, por exemplo, já na letra C, eu não vou mais explicar por quê, porque a gente já fez isso duas vezes aqui. Então, a partir de agora, eu vou colocar apenas o resultado. Então, por exemplo, qual que é a raiz quadrada de 9? Né? Para eu encontrar a raiz quadrada de 9, eu tenho que encontrar dois números iguais, onde o resultado da multiplicação entre eles dê 9. Se eu procurar aqui na tabuada, eu vou encontrar 9 na tabuada de qual número? Na tabuada do 3. A gente tem que 3 vezes 3 é 9. Ótimo! Então, o que eu sei? Eu sei que o número que eu vou encontrar a raiz quadrada aqui é o 3. Perdão, é o 9. E a raiz quadrada do 9 vai ser 3, porque esses são os dois números iguais que multiplicam. Então, de acordo com a tabuada, eu posso responder que a raiz quadrada de 9 é 3. Por quê? Porque 3 vezes 3 vai dar 9. E a raiz quadrada de 64? Mesma coisa? Vamos procurar aqui. Eu vou encontrar 64 na tabuada de qual número? Na tabuada do número 8, ó. Tem aqui. E qual que é o pré-requisito? Serem dois números iguais. Então, eu tenho que 8 vezes 8 deu 64. Ótimo! Então, a gente pode falar que a raiz quadrada de 64 é igual a 8. Porque 8 vezes 8 é 64.